Olá, estamos começando mais um episódio do Aprendendo a Florescer e hoje temos uma convidada muito especial, a nossa querida Séries, e nós iremos falar sobre ansiedade. E você, é um pouco ansioso? O que você acha, Séries? As pessoas são um pouco ansiosas? Olá, obrigada pelo convite, Ilma, e todos bem-vindos, ao podcast. Eu achei uma excelente iniciativa da Ilma trabalhar com essa proposta de trazer informação para as pessoas, tanto para o leigo como para os profissionais. E acho que esse tema, Ilma, é uma coisa que vem bem de encontro com o que a gente tem vivenciado nos dias atuais. A gente sabe que a ansiedade ela existe desde que o homem é homem, mas as questões do dia a dia, tudo que a gente vai passando, são fatores que influenciam muito você aumentar ou diminuir ou sentir mais sintomas de ansiedade, Mas a gente precisa entender, e que muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, essa preocupação, de ficar sem nada de ansiedade. Então, assim, eu acredito que a gente começar falando um pouquinho assim, Ilma, sobre o que é realmente a ansiedade. Sim. Certo? Então, a ansiedade em si, ela é uma reação natural do nosso organismo. Então, a gente não tem como se livrar dela. Muitas vezes, eu vou trabalhar tudo que for possível para o paciente não sentir ansiedade. Ou mesmo quando os pacientes nos procuram, Ilma, na clínica, eles querem, eu quero trabalhar minha ansiedade. Ok, dá para trabalhar a ansiedade sim, com certeza. Porém, não tem como eliminá-la, por conta de que ela, como é uma reação natural do nosso organismo, ela nos protege, na verdade. Então, ela, ela é uma forma de você conseguir ficar em alerta, o seu cérebro entra em alerta, para que você possa identificar ameaças que possam estar ocorrendo. Claro que daí você vai discriminar isso, o quanto que isso que está me preocupando, qual o gatilho que ocorreu ali, que você acredita que fez com que começasse a surgir aqueles sintomas de ansiedade, E para você poder identificar e poder fazer esse manejo que a gente vai falar daqui a pouquinho, Isso, muito bacana. E sem contar que a gente percebe o quanto que as pesquisas mostram, o quanto que o brasileiro, ele é ansioso. Então, a cada 10 ou amostra de 10 pessoas, a tendência é 9 terem ansiedade um pouco mais exacerbada, que é o que a Séries vai falar aqui um pouco mais. Então, já que a gente está falando a respeito de ansiedade, o que é normal, o que não é normal, vamos definir então, Séries, o que seria esse prejuízo no processo ansiogênico de ansiedade? Isso é bem importante essa colocação sua, Ilma, por conta que as pessoas fazem muita confusão, e muitas vezes podem estar tendo algumas crises de ansiedade, chamadas, vamos dizer que pode ser crise, mas ela não tem nenhum transtorno patológico que esteja envolvido naqueles sinais. Mas vamos começar lá falando os sinais que vão mostrar que você pode estar tendo um maior prejuízo com aquele nível de ansiedade que você está sentindo. Então, primeiro a gente vai entender assim, que a ansiedade é normal, natural. Ela vai me ajudar na minha sobrevivência e para que eu fique atento de que maneira que eu vou resolver aquilo. Seja qualquer tipo for, por exemplo, às vezes você muda de emprego, ou você vai para uma entrevista, ou o casamento, até coisas boas que acontecem na nossa vida pode gerar ansiedade. Os sinais que são mais prejudiciais e que nós precisamos ficar atento, eles vão aparecer a nível fisiológico, vamos dizer, 3 aspectos que vão ficar mais evidentes. A nível fisiológico, que seria o seu corpo tem um sofrimento. E nesse nível fisiológico, você vai sentir, por exemplo, batimentos cardíacos mais acelerados, boca seca, diminuir a sua concentração, pode ter tremores, pode ter náusea, e vai variar um pouco aí, dependendo se a pessoa estiver tendo, de repente, uma crise de pânico, ela vai ter muito mais outros sinais mais graves, no sentido até de ter a sensação que ela não está no próprio corpo, que é a despersonalização. O que acaba acontecendo? Quanto mais vai aumentando a ansiedade, mais prejuízos você vai tendo ali a nível de sentir. Por isso que muitas vezes pessoas que têm crise de pânico vão, direto para um ponto de socorro.
né? Porque o que acaba ocorrendo? Ela tem um nível de aceleramento e de taquicardia que ela acha que ela está tendo um ataque do coração. Então é o primeiro local que ela vai. Além dos sinais fisiológicos, a gente vai falar dos sinais cognitivos ou mentais. Esses cognitivos, eles são tudo que envolve o seu pensamento, né? Então, assim, preocupação excessiva, autocrítica, que é o seu funcionamento. Então, você tem ali sinais também desse processo mental ocorrendo e fazendo com que aquilo aumente. Então, tanto é que, por exemplo, no próprio pânico, a pessoa tem um sintoma e quem trabalha na clínica vai perceber assim, mas eu não estava pensando em nada, como que surgiu isso? É porque a gente tem sintomas chamados interoceptivos. Esses sintomas, eles podem dar na madrugada. Entendeu? Então a pessoa fala, sério, mas eu acordei tendo uma crise de pânico. Então ela não teve um pensamento antes, né? Que nós, terapeutas cognitivos comportamentais, né, temos essa premissa de que está surgindo uma cognição ali. Mas hoje a gente já sabe que essa cognição ela pode ser tanto antes, durante, como depois. Né? O terapeuta que tem que estar habilitado, né, Ima, para que ele possa identificar e ajudar o paciente a identificar. Além desses aspectos, ele vai também mostrar sinais no aspecto comportamental, que é quando a pessoa evita situações, ela teria um trabalho para apresentar, dela não vai na faculdade, né? Aí vai variar essas formas de se comportar por conta que muitas vezes, por exemplo, pessoas que têm insônia ou então assiste TV demais, fala assim, nossa, mas o que tem demais, né, assistir TV demais? Às vezes a pessoa assiste tanto TV porque é uma forma de fuga, né, dela se esquivar dos próprios processos mentais e daí ela reduz. Existe um mecanismo chamado estilo de enfrentamento evitativo, né? É um dos mais elaborados no nosso cérebro. Então a pessoa ela nem se dá conta daí que ela está tendo. Então ela pode acabar entrando para um comportamento muitas vezes até mais prejudicial ainda, né? Ela pode fumar mais, ela pode beber mais, usar muita cafeína, né? Comer doce, sabe? Então, todos esses sinais que a pessoa perceba que estão começando a ficar presente e tem uma frequência de dar continuidade, eles já vão ser sinais de que você está tendo uma ansiedade num grau prejudicial à sua saúde. Sim. E é importante você reforçar, né, Séries, o quanto que as pessoas não entendem isso. Então tem uma diferença entre crise de pânico, entre fobias, né, e entre o próprio transtorno TAG, transtorno, né, de ansiedade generalizada. E aí, como você falou, existe uma questão da ansiedade também como fator de proteção, luta e fuga, né, proteger a espécie, a questão instintiva, primitiva. Eu acho bem colocado isso. E aqui a gente traz uma questão que as pessoas sempre perguntam assim, Séries, quais são as causas da ansiedade? Já que ela tem sintomas, ela também, a gente entende ou subentende que ela tem causas. Sim. E quais seriam as principais causas da ansiedade, então? Sim. Então, as principais causas da ansiedade, elas vão ser de fatores também internos, externos, vamos dizer assim, e biológico. Então, essa parte dos fatores externos, a gente diria assim, que o meu trabalho está, vamos dizer assim, o meu trabalho está causando muita ansiedade em mim. Eu tenho prazo para entregar, eu tenho meta para cumprir, então existe um fator externo a você, que seria trabalho, trânsito, dar conta da gestão do seu tempo em tudo que você precisa fazer no seu dia, se tem uma pessoa doente na família e você está envolvido com aquilo. As causas internas, elas vão estar voltadas a um estilo de personalidade, né? Então são pessoas também muito autocríticas, né? Muito autoexigente, perfeccionistas, né? E nós, psicólogos, muitas vezes não caímos fora disso, né? Tanto é que um dos esquemas mais presentes dos psicólogos está relacionado a isso. E também o nível de perfeccionismo que você coloca para você executar as coisas, né? Então você tem fatores aí, e também assim, pessoas do comportamento tipo A. O comportamento tipo A, ele foi identificado por 2 cardiologistas e eles perceberam
que são pessoas mais aceleradas. Geralmente vão ser pessoas também assim, empreendedoras, pessoas que são workaholic, vamos dizer assim, quase caminham por workaholic, tem que cuidar. Mas elas têm um funcionamento que elas são bem competitivas também. Então, não tem problema que elas atuem, queiram empreender e tal, mas elas precisam ficar atentas, porque elas vão para um outro extremo daquele que é o procrastinador, né? Que ele faz uma fuga e muitas vezes não se coloca em risco, não progride na carreira, né? Não aceita uma promoção no trabalho por conta que ele está evitando situações que para ele pode gerar muita ansiedade, né? Então, e as causas biológicas geralmente são neurotransmissores que estão desequilibrados, né? Por isso a importância muitas vezes de um psiquiatra, de um médico avaliar, para que possa fazer uma regulação a nível químico também, né? Porque muitas vezes a pessoa fica focada muito só não, eu vou resolver dessa forma. Se tiver, né, questões biológicas envolvidas com aquela pessoa, ela precisa de uma ajuda além da psicoterapia, vamos dizer assim. Sim. Né? E esse tipo de prejuízos maiores, aí eles requerem que a pessoa realmente procure um profissional da área, até para poder ter uma orientação mais adequada, porque a pessoa acaba a falar assim, mas se eu como um chocolatinho, eu consigo controlar minha ansiedade, ou se eu tomo mais uns 3 cafezinhos à tarde, e assim ela vai. Só que na verdade acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque daí ela acaba injetando coisas no corpo que leva ela a aumentar mais a ansiedade novamente. Então, ela, na verdade, não está resolvendo ou fazendo algum manejo adequado. Sim, e às vezes, Séries, a pessoa pode até trazer um novo problema, por exemplo, bebo um pouquinho mais para relaxar, né? Como você disse anteriormente, eu fumo um pouquinho mais, então ela começa a fazer tudo mais em excesso, e ela começa a ter outros tipos de problemas biológicos, emocionais, de relacionamentos interpessoais, né? Começa a fazer coisas em excesso. E uma coisa que eu tenho percebido muito, Séries, dentro dos consultórios também, as queixas são relacionadas a jogos. Jogos que acaba sendo também um certo refúgio inicialmente, dá um pouco de prazer, que antigamente era o videogame, né? Que era um pouco mais inofensivo, vamos dizer assim. Hoje a gente está falando de apostas, a gente está falando de jogos realmente que as pessoas apostam às vezes até o seu próprio salário ali, né? Que já virou uma coisa um pouco mais disfuncional, patológica, e que gera muita ansiedade nas pessoas também. Você percebe isso também, esse aumento? Sim, e até esse tema que você falou é um tema interessante para um podcast. Sim, Te falando. Já fica aí o convite. Eu estava com o pessoal de infância e adolescência esses dias atrás no curso, e aí a gente falou de dependência em tecnologia. Então, além do videogame, que era o inicial, né, que se começou muito, hoje já não se fala mais só dos meninos do quarto ou as crianças que jogam videogame. O excesso de tela. E aí eu estava fazendo até um exercício com o grupo, e eu me lembro assim, perguntando, falei, vamos começar por nós, né? O quanto que nós ficamos ligados muitas vezes na tela, até o WhatsApp mesmo, o Instagram, as redes sociais. E aí muitas vezes a pessoa já fica assim habitual. Tanto é que se você observar, quando você sai, você vai ver pessoas dentro do carro, pessoas nos restaurantes, pessoas então assim. Porque o que acontece? Os jogos, e mesmo vamos dizer assim, um aplicativo que nem o TikTok, né? A gente está entrando aqui numa coisa, mas é porque ele gera ansiedade. Então a pessoa, se ela não abre logo o TikTok, ela vai sentindo uma ansiedade. E a estrutura de alguns aplicativos e da forma com que eles estão sendo produzidos, e até jogos, eles fazem dosezinhas pequenas, né, que são liberadas no cérebro, né, de endorfina, né, e também serotonina. Então ele libera aos pinguinhos, como se fosse uma dose homeopática. Então cada vez que a pessoa clica, ela recebe um pouquinho. E o que acaba acontecendo? O cérebro, ele vai viciando
naquela dose, daquele jeito, daquele tamanho. Então, quando a pessoa vê, ela nem percebe. E aí a gente estava falando, eu falei assim, que eu tinha uma dependência. A minha não é de redes sociais, porque eu não faço muito uso de redes sociais. Mas assim, sempre eu tinha como se fosse a pressa de verificar o celular para ver se eu tinha mensagem para responder. E tem eu não me lembro agora o nome, mas tem como se fosse eles não deram o nome de síndrome ainda, mas existe um nome já, que é esse movimento de você não conseguir ficar sem olhar, porque você não pode ficar de fora de nada. Então, esse é geral na população. Esse não é mais só os meninos, ou isso, ou aquilo. Não tem mais idade. Não tem mais idade. E não tem classe social, não tem questão intelectual, né? Eu já atendi pessoas de nível, assim, doutorado, fazendo isso, aquilo, e que se via envolvido tendo que seguir no Instagram por causa que senão pensa que vai ficar de fora. Sim. Ou que vai ficar desatualizado, né? E aí a gente precisa ter aí um equilíbrio, porque realmente você, né, vai ter que estar atento, mas você também precisa cuidar quando que você está passando para o outro lado. Sim, e foi um ponto muito legal essa fala tua, Séries, porque entra num ponto que teve um tempo que uma das minhas práticas dentro da clínica era trabalhar o estilo de vida do paciente. E logo logo pós-pandemia, né, onde a gente estava ali com muitas situações adversas, enfim, né, e tirar as redes sociais dos pacientes. Então, era uma prática que nós fazíamos aqui no consultório, pedir para diminuir. E aí, quando eles não conseguiam, né, diminuir, a gente falava, então vai ter que tirar por um período. Por quê? Porque as redes sociais também, com muitos casos, muitas coisas, gerou muita ansiedade nas pessoas, porque era toda hora óbitos, era isso, era aquilo, só notícias ruins, e as pessoas ficavam antenadas e consumindo o cérebro dela, consumindo aquilo o tempo inteiro. E aí nós percebíamos o quanto que a medicação parava de fazer efeito, tinha que aumentar a dose, e a pessoa tinha recaídas recorrentes no processo terapêutico, coisas que já estavam em evolução, por exemplo, ela voltava a ter recaídas. Eu não sei se você também observou isso, mas foi um fenômeno que nós vivemos, e não é diferente agora, mesmo pós-pandemia. Vamos dizer que a gente está em 2025, né? Já tem um tempo que terminou a pandemia, mas a gente ainda colhe esses frutos da pandemia, infelizmente. Sim. Tem muita gente que ainda não voltou ao seu normal, né, do antes, até porque normal, acho que não tem como voltar à normalidade do que era anteriormente, porque nós sofremos o impacto social, ambiental em todas as esferas, né, econômico. Mas eu percebia muito isso também, o quanto que essa questão da dependência tecnológica gera muita ansiedade nas pessoas. Bom, já que a gente está falando de ansiedade, né, estamos falando de causas, definindo o que ela é, então como seria enfrentar isso? Quais são os desafios para enfrentar isso de uma forma mais funcional, que funcione para as pessoas que estão nos assistindo agora, Séries? O que você falaria? Excelente pergunta, Ilma. A gente está sempre, como profissional também, né? A gente está sempre atento e tentando utilizar os próprios recursos da nossa área para que a gente possa se observar. Então, uma das coisas, a estratégia, vamos dizer assim, mais humana que tem, vamos dizer assim, né, é a de autoobservação, autoconsciência. Então, muitas vezes, até quando o paciente vem para a psicoterapia e ele não traz um conteúdo, não sei o que passou na minha cabeça, não lembro o que eu pensei, muitas vezes o terapeuta vai precisar treinar a autoconsciência primeiro, para depois ele dar os próximos passos. Porque se ele não faz isso, ele pula um caminho que ele, vamos dizer assim, ele salta uma etapa e às vezes não vai conseguir a eficácia que, por exemplo, que a terapia cognitivo comportamental tem, né? Porque os estudos mostram o nível de eficácia que ela tem. Por que alguns terapeutas não conseguem alcançar isso? Né? Então, um dos primeiros passos, Vilma, é esse nível de autoconsciência. Então, como é que eu faço para ter esse nível de autoconsciência? Como é que eu treino isso? Eu vou ter que observar as reações corporais minhas. Então, é ficar mais atento ao que eu sinto em determinada situação, vamos dizer assim. Não tentar fugir de imediato. Vamos dizer assim que a pessoa, por exemplo,
observar, principalmente assim, às vezes se observa você em alguma situação que você teve um desses sinais. Bom, eu aprendi que os sinais de ansiedade, taquicardia, tremor, quais são os meus? Né? Eu tenho que me conhecer um pouco e perceber. Se eu observar meu corpo, eu vou saber conseguir falar. É só você, vamos dizer assim, só você, cliente, paciente, pessoa que está ali, que vai poder verbalizar até para o seu terapeuta ou para o seu médico o que você sente. Ai, nossa, me deu até náusea naquela situação. E assim que você identifica esses sintomas, você vai observar assim, teve um gatilho? Você vai indo, certo? Então você pode observar reações corporais, né, e reações cognitivas e comportamentais. As mesmas que são afetadas pela ansiedade, você eleva a sua autoconsciência e autoobservação nesses aspectos. São 3, gente. Fácil de gravar. Imagina o seu corpo, a sua mente, né? E as questões externas. Foi o que estava acontecendo ali? Certo? Que é aquilo que a gente trabalha muito na abordagem de fazer com que o paciente consiga perceber onde ele estava, o que estava acontecendo, para que é feito isso, né, na psicoterapia, dentro dessa perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. É você poder falar com o paciente e o terapeuta, quando está fazendo isso, ele está levando a consciência do paciente para ele poder observar mais. E a autoobservação, a autoconsciência, ela é vamos dizer assim, um bem que Deus trouxe e colocou no ser humano dessa forma. Então, ela é da natureza humana. Né? Então, pode ter a ciência, o que for que se estivesse dando, neurociência, psicoterapias, psiquiatria, mas é um aparato próprio, assim como o cérebro com o funcionamento da ansiedade é um aparato que a gente já nasce com ele. Então não tem como você tanto eliminar, né, porque você vai ficar desprotegido. E ao mesmo tempo observar para você reconhecer que você está tendo um grau de ansiedade. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então você vai perceber seu corpo, os seus processos mentais, tipo assim, minha cabeça está indo lá para o futuro. Certo? Então é sempre assim, será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que eu vou ter dinheiro para tal coisa? O que será que vai acontecer? Será que vai ter outra pandemia no mundo? Será? Então quando você tiver pensamentos com muito processo de pressupor, você está tendo já uma ansiedade ali que ela está próximo a se manifestar de formas mais intensas ou não. Porque elas vão também variar, né? Uma ansiedade leve, uma ansiedade moderada e uma ansiedade intensa. Sim. Né? Então você vai ficar atento a isso, para que você possa identificar. E principalmente observar o que aconteceu e se para você o seu gatilho está externo, não, foi uma coisa que aconteceu no trabalho. Ou você teve um gatilho interno, que é diante daquela situação. Eu pensei, por exemplo, vamos imaginar os jovens que muito no Instagram, né? A gente, por exemplo, na clínica, meninas, adolescentes seguem pessoas e daí elas olham e falam, nossa, mas a fulana tá linda, mas ela tá magra, mas ela tá, né, aquela coisa, cultura da beleza. Então, e daí aquilo gera de volta para ela um nível de ansiedade por conta que olhar no Instagram foi um estímulo. Sim. Mas o processo dela de se comparar e achar que o outro é melhor, que começa a gerar um grau de ansiedade mais preocupante por conta que ela começa às vezes a se julgar, achar que não acreditar em si mesmo, ou achar que sempre o outro é melhor do que ela, e assim em qualquer faixa de idade pode ocorrer. Né? A gente vê pessoas muito competentes, excelentes, e que muitas vezes estão sentindo ansiedade por conta que às vezes não acreditam no potencial que tem. Sim. Né? Sim, você tocou num ponto agora que eu acho muito interessante em relação à ansiedade, Séries, a comparação.
O quanto as pessoas acabam perdendo seus talentos, não conseguindo desenvolver as suas habilidades, né? As suas técnicas, o seu trabalho, o seu propósito de vida, por conta da comparação, da estagnação, de achar que não é merecedor ou que não vai alcançar, e porque ela não tem que alcançar o que o outro faz, ela tem que alcançar o que é para ela. E eu acho que quando a gente toma essa autoconsciência, a gente trabalha isso, desenvolve isso, a gente trabalha também em paralelo o autoconhecimento. Eu preciso saber o que é bom para mim, porque o que é para o outro é para o outro, e talvez ele se sinta muito feliz. E é muito interessante essa cultura da rede social, das redes sociais, porque essa semana eu escutei, né, até foi bem polêmico, um vídeo de uma pessoa que é famosa no Brasil, dizendo que nada disso vale a pena. Porque às vezes até no anonimato é melhor você estar no anonimato, porque você tem mais saúde mental, inclusive. Então é muito interessante como as coisas estão mudando e como as pessoas estão ressignificando também o que é ter status, o que é estar em evidência. Que nem sempre estar em evidência vai trazer paz nem saúde mental. Muito pelo contrário, às vezes vai trazer a falta disso. Sim. Vai trazer o problema em relação a isso, né? Sim. Mas eu achei muito interessante a tua fala. E aí a gente já está quase terminando, e eu queria muito que você trouxesse umas técnicas para a gente, trouxesse essa contribuição que eu acho riquíssima, né? Que eu até já dei uma olhadinha. Mas o que são os mitos e a realidade em relação então à ansiedade? Olha, algumas coisas em relação à ansiedade que eles colocam como mito é que, por exemplo, a pessoa achar que quem tem ansiedade é uma pessoa fraca. Né? Então, igual na depressão, então assim, igual quando a pessoa tem uma crise de pânico, o próprio paciente fala assim, nossa, mas como eu fui fraco, como eu tô sendo fraca, e aí a ansiedade, ela nada tem a ver com a pessoa que você é, são coisas totalmente diferentes. Então eu posso sentir ansiedade, e eu costumo falar assim, quando eu tenho paciente de pânico, de depressão, que fala assim, nossa, eu sou muito fraca, eu sou isso, sou, né, ruim e tal, eu falo assim, olha, eu acho que seria bem mais fácil para quem não tem ansiedade conseguir fazer tudo que você faz. Agora, fazer o que você faz, mesmo tendo ansiedade, ou mesmo tendo esse quadro de depressão, isso para mim, ela tem um outro significado. É quase como se a pessoa, tipo, sabe, assim, eu falo assim, nossa. Tanto é que geralmente os pacientes falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Falei, sim, porque imagina que, por exemplo, uma pessoa que não precisa fazer esforço de manhã para ir para a faculdade. Eu me lembro de uma menina, para ir para a faculdade, porque ela está bem, ela tem energia e ela vai. E agora imagina uma outra menina que ela tem a depressão e ela levanta e vai para a faculdade. Quem que é forte? Não é nem que o outro é fraco, mas da onde que vem essa ideia, né, dessa construção de mito? Porque as crenças que o ser humano desenvolve, muitas delas são mitos mesmo a respeito daquilo que a pessoa está vivenciando. Sim. Então, em relação à ansiedade, tem algumas coisas assim, de achar que é fraco porque teve crise de ansiedade ou porque sente ansiedade. Como se você tivesse que ir fazer as coisas sem sentir nada. Eu nunca esqueço, irmã, de uma experiência que eu tive, de ir para um congresso, eu me lembro, e daí eu pensava assim, meu Deus, e eu me metia a falar no congresso porque tinha que falar. Eu fazia parte de um grupo de controle do estresse e tal, e aí não tinha alternativa. Ou eu falava ou eu não ia fazer parte. Como que eu vou fazer parte dessa equipe e nunca vou falar? Cheguei lá e falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Por que eu falei que eu ia aceitar? Né? E aí eu fui assistindo o congresso e assisti uma mesa de um professor super conceituado, e ele estava falando sobre ansiedade de desempenho. Quando eu assisti a mesa dele, foi assim, fez uma reestruturação ao vivo ali, sabe? Que seria exatamente assim, ele falou assim, olha, não ache que você vai sempre se preparar para fazer as coisas sem sentir a ansiedade. Porque ela é um estado que ela te deixa em alerta para que você possa fazer. Claro que quando ela começa a intensificar, ela pode prejudicar, que é, por exemplo, a pessoa tem uma ansiedade social. Aí ela fala na terapia, nossa, mas vai me dar branco lá, ou eu vou ficar vermelho. O terapeuta não pode falar que ela não vai
ficar vermelha, que ela não vai. Você não pode garantir nada disso, né? O que vamos fazer para você ter um apoio caso você sinta que está ficando vermelho? Então é muito mais, às vezes, uma estratégia de ajudar aquele paciente do que querer fazer com que ele não sinta aquilo. Então a ansiedade, a gente precisa... O professor Bernard Ranger, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, imagine que ela é quando ela chega, ela é uma visita desconfortável na nossa casa. Espere um pouco que ela vai sair de lá, né? Claro que a gente tem aí várias estratégias, né, em relação a essa questão de tipo assim, quando que eu apenas deixo e faço com que ela vá passando, ou então também outro mito, já falando disso aí, é quando a pessoa fala assim, não precisa você fazer nada, que a ansiedade ela vai se curar sozinha, por conta disso. Uma coisa é você utilizar de uma proposta de aceitação do desconforto para que ele, sem julgá-lo, sem julgamento. Então, é bem a ideia essa que o professor Bernard Ranger diz. Então, eu imagino que você está aqui, você é desconfortável para mim, mas eu vou aguardar, né? E realmente, muitas vezes ela vai passar dependendo do gatilho que existiu ali. Mas um outro mito também é a pessoa, ela não procurar ajuda, por exemplo, porque ela acha que o profissional ou outra pessoa não vai conseguir entender nada se ela mesmo, como se fosse assim, se eu que tenho não sei direito, como que alguém que não sabe ou que não tem aquilo, né, por exemplo, não passou por uma crise, por exemplo, de pânico, né, vai conseguir, né, ajudar aquela pessoa com algo. A gente precisa diferenciar aí que tem os profissionais aprendem conhecimentos técnicos. Eles não vão utilizar o conhecimento próprio da vida deles para fazer psicoterapia, né? Você vai ter técnicas muito mais, vamos dizer, com evidências científicas, né? Então, isso são coisas importantes para que as pessoas possam, daí, quando elas estiverem em algum prejuízo maior ou em sofrimento, porque o que acontece, né? Igual na ansiedade generalizada, né? A pessoa ela tem um desgaste físico também. Então, eles chegam assim cansados no consultório. Sim. Então, são pessoas que precisam daí de ajuda profissional. Sim. E como a gente já está indo para os nossos momentos finais, eu gostaria que você contribuísse com alguma técnica, alguma prática que você quisesse passar para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Fique à vontade. Tá. Olha, eu até preparei aqui algumas coisinhas, né, para comentar com vocês, que é a prática de Mindfulness, né? E ela é bem simples, gente. Vamos dizer assim, não é... Se a gente for falar, está tendo muitos estudos sobre isso, mas eu digo assim, ela não é difícil de você fazer. Você pode fazer, tipo, em 2 minutinhos, que a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, Séries, como que eu vou parar o que eu estou fazendo e vou praticar meditação, né? O Mindfulness você pode fazer onde você estiver, né? Que pode ser, eu costumo muito falar desse Mindfulness descritivo, né, Ilma? Que você pode descrever esta sala, você pode descrever essa planta que está no canto da sala, né? Porque o Mindfulness, ele é uma atenção plena naquilo que você está fazendo. Aqui e agora. Aqui e agora. Entendeu? Então o que acaba acontecendo? Você sai o seu cérebro, pelo que está sendo estudado, ele não consegue pensar em outra coisa enquanto você faz mindfulness. E o que isso acaba fazendo? Fazendo com que você reduza vamos dizer, a liberação de cortisol no seu organismo, né? E com isso reduz também sintomas de estresse. Então é uma coisa assim fácil, não tem que pagar, né? Porque você pode aprender com o seu terapeuta, pode aprender às vezes comprando um livrinho, ou pode aprender fazendo isso mesmo. Por exemplo, comece a descrever, né, este copo d'água que você tá, ou tem aquele da uva passas, você pode carregar uma uvinha passas, e você precisa ir fazendo tudo isso de uma forma muito passo a passo, trazendo foco de atenção para aquilo ali do momento. Uma outra técnica bem interessante é 3 minutinhos para você vai gastar. É técnica de respiração, que é aquela 4, 7, 8, que a gente chama assim. 4 você inspira contando até 4.
Aí você segura 7 e solta em 8 segundos. Então, muitas vezes, o que ela faz? Ela rompe um ciclo muitas vezes, do próprio pânico. Tem paciente que ele aprende logo no início de terapia. Essa técnica para ele poder voltar ali na vida não é nada mágico, é um fenômeno científico do nosso cérebro, entendeu? Simplesmente está ali, você precisa aprender a usar, né? O exercício físico, né, que é a academia, caminhada. As pessoas muitas vezes ficam assim, mas está caro a academia, mas tem várias coisas que dá para fazer, né, Ilma? A pessoa pode fazer uma caminhada perto da praça da casa dela, ela pode caminhar com o cachorro, ela pode dar uma volta na quadra, ela pode fazer várias coisas assim. A alimentação e o sono é uma coisa também natural, olha, você vê, né? Diminui o açúcar, cafeína, produtos que são mais, que podem acelerar muito mais você ter sintomas de ansiedade. E tentar ter uma noite melhor de sono, onde você pode fazer um ritual de já ir diminuindo, larga a tela do celular, mas tem pessoas que deitam e colocam a tela do celular antes de dormir. Né? Estimula. Você está conectando, tipo assim, mandando mensagem pro seu cérebro. Peraí que eu não vou dormir ainda. Né? E a última que a gente, lógico, falaria seria a busca de um apoio profissional. Se a pessoa vê que ela realmente está indo para um quadro mais assim intensificado, que traga sofrimento para ela, tá? Então são algumas coisas mais fáceis e mais práticas que não custam nada para a pessoa, nem medicação, né? Mas sim, não que a gente, né, não recomende. Quem vai ver sobre a medicação seria uma avaliação de um psiquiatra, quando é necessário. Sim, com certeza. Riquíssima essa sua contribuição. Já vou então agora agradecendo. A gente vai para os momentos finais. Quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, né, deste podcast Aprendendo a Florescer. Aí em nome da Expande Testes Psicológicos, aí a nossa querida Luciana de Três Lagoas, que mandou para a gente hoje, Séries, esse livro, Manual de Orientação e Autodesenvolvimento Emocional. Também fala um pouco de emoções, como lidar com o que a gente sente, né? Temos aí também o nosso querido patrocinador J Contabilidade, aí com o Jefferson e sua equipe. Aqui no link da bio vai estar os contatos deles, tá? E temos agora também a Em Casa Soluções Financeiras, que está patrocinando também esse podcast. Então, temos mais um parceiro aí com a gente. Então, estamos bem contentes, né, por esses parceiros estarem acreditando nesse podcast. E você que está nos assistindo, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. E aqui a gente também vai agradecer a Séries por ter vindo aqui, né? É muito tempo que eu quero trazer você aqui. Agora a gente teve essa oportunidade, é corrido para todos nós, né? Mas tivemos essa oportunidade riquíssima que vocês possam compartilhar. Vai estar aqui os contatos das Séries, do instituto dela, e ela vai falar um pouquinho agora do instituto dela para vocês, que eu acho muito importante, principalmente para os acadêmicos que estão nos assistindo, para os profissionais da psicologia, pessoas que cuidam de outras pessoas. É muito importante o que ela vai falar agora, ok? Obrigada. Eu queria agradecer também, e agradecer por esse espaço mesmo. Um espaço assim muito bacana, muito iluminado, onde você traz toda essa proposta de ajudar as pessoas. Porque a psicologia, a gente fala que você não precisa ajudar as pessoas somente quando elas te procuram dentro do seu consultório. Né, que a gente possa levar realmente a psicologia para fora, né, dos consultórios, que são diferentes contextos que a gente pode contribuir, né? E aí eu agradeço já o espaço que você está dando para falar um pouquinho do Instituto. O Instituto já existe, o ano que vem eu falo, meu Deus, o ano que vem ele já está de maior, o ano que vem ele vai fazer 20 anos que existe o ITCC. Ele foi fundado já há muito tempo. A proposta era voltada para cuidar da formação de terapeutas, pelo menos assim, oferecer cursos e formações e treinamento de qualidade, porque a gente traz assim, os professores de referência no Brasil, né? A Ilma teve oportunidade de estar com a gente e tal. Então, assim, a ideia é que a gente tenha um conhecimento avançado dentro de Campo Grande, muitas vezes sem precisar até sair daqui.
sabe, Ilma? Então, a gente está tendo alguns cursos agora que vão iniciar esse ano, tem a pós-graduação, que é nosso carro-chefe, né? Então, hoje a gente tem a opção online também. E é interessante, Ilma, porque eu tenho recebido, eu fico bem feliz, porque eu tenho recebido alunos e terapeutas de outros estados. Sabe? Então, assim, você vê o quanto que existe um alcance. Eu fiquei bem resistente em fazer aula online e tal, né? Porque eu gosto daquela coisa bem, né? E o professor Bernardo Rangel falava, Célia, vamos fazer, tem que fazer. Eu não vou mais viajar, não tô querendo mais sair, mas posso contribuir com você e tal. E aí acaba que vai acontecendo isso, né? E é uma forma de aprendizagem também. Não tem como você dizer que as pessoas só aprendem de um jeito. Às vezes é mito e crença da pessoa quando ela diz que ela não consegue aprender, né? Se ela assiste só online. E os nossos cursos hoje eles estão dessa forma, nesse formato, presencial e online. Então a gente tem a especialização de infância, a gente tem a formação em terapia de esquema, a gente tem um curso excelente. Ele, vamos dizer assim, ele começou, já teve 2 turmas, né? Ele é de autocompaixão. Terapia focada na compaixão. E aí, para os críticos, autocríticos aí, e pessoas com muito criticismo e perfeccionismo, ele é um curso super recomendado. Eu até falei para a Aline, que é a professora e tal, porque ele é um curso diferenciado, ele é um curso com autoprática, né? Então, ele é um curso puramente vivencial. Se você entra lá achando assim, tipo, vou anotar todas as coisas para fazer com o meu paciente, você só vai fazer se você fizer com você. Né? Aí eu falei para ela, Aline, eu vou ter que me internar na 3ª turma, porque começou a mexer no meu perfeccionismo, né? Eu falei, então quanto mais, ela falou, eu fiz 3 vezes o curso, sério. Né? Então às vezes a gente pensa que tem algumas coisas que você, já fiz, não preciso fazer mais. Você vê muita coisa, a ciência não para, né? Então sempre vai estar tendo coisas novas. Então o primeiro curso que teve no TCC, ele não é mais, acho que deve ter 2 aulas que é a mesma, porque a teoria não muda. Mas assim, de lá para cá, todo ano eu tenho que atualizar, tenho que ver que coisas novas que está tendo. Então segue todas as diretrizes nacionais e internacionais da TCC, porque é como um professor, ontem eu escutei um professor falando, olha, os cursos não são todos iguais. Então, se você tem interesse num curso, verifique a grade curricular, verifique o projeto do curso, fale com a coordenação, veja a equipe de professores, veja se vai de encontro com o que você acredita também. Porque eu acho assim, que as pessoas podem escolher o que elas quiserem escolher, né? Mas assim, é importante que elas tenham assim, qual vai ser o critério que eu vou usar para a minha escolha. Né? E quando você trouxe aquela questão de, às vezes, as pessoas quererem fazer muito o que os outros estão fazendo, né? Eu achei super importante, né? Comentar sobre isso, por conta que se você não descobrir os seus próprios valores, você vai ficar de porta em porta querendo seguir o que alguém está fazendo. Então, a gente precisa seguir o que nosso coração, nosso valor maior que a gente entende, está nos guiando. E sem autoconhecimento, sem você descobrir isso, né, você não consegue saber quais passos você vai dar, sabe? Fica muito mais sofrido, né? Mais sofrido, porque às vezes você vai pra lá, você gastou dinheiro, você investiu, chega lá você fala assim, nossa, não era bem isso que eu queria. Fica frustrado. Fica frustrado, ou você fica assim, ai que estranho, parece que eu ainda não cheguei onde eu quero. É porque você não está seguindo algo que é da sua alma, do seu propósito, aquilo que você veio para contribuir no mundo. Sim. Né? Então não adianta copiar o que as outras pessoas... Eu falo assim, que o modelo dos outros, eu acho que eles são importantes para fortalecer como a outra pessoa trabalha, a atitude que ela tem. Então isso faz parte até da aprendizagem, né? Sim. Mas querer fazer exatamente tudo que o outro está fazendo não é saudável. Não é saudável. Sim. Porque você pode se perder nesse caminho. Eu acredito que você vai ter que vir aqui uma segunda vez, Séries, porque tem tantas coisas para perguntar, é um tema tão rico. Eu gostaria de falar tantas coisas junto com você. Você é uma pessoa admirável. Como eu gosto de você, Séries. Obrigada. Como eu aprendo com você. Então, eu acredito, né, pessoal, que a gente vai ter que trazer as Séries aqui num segundo encontro, tá? Mas espere aí a cena dos próximos capítulos.
capítulos, e por aqui a gente encerra agradecendo, né, a participação das séries, a participação de vocês que nos assistem e contando com o joia de vocês, com o comentário de vocês, e que vocês se inscrevam em nossas páginas, ok? Muito obrigada!